Levítico capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial. O sacerdote examinará, e se a praga da lepra do leproso está curada, o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que houver de purificar-se, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. O sacerdote ordenará que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. A ave viva tomá-la-á, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave imolada sobre as águas correntes. Aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que houver de purificar-se, lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á em água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, sim, rapará todo o seu cabelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo em água e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano sem defeito, 3 décimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, com o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar onde se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque assim como a oferta pelo pecado, assim também a oferta pela culpa é do sacerdote. Coisa santíssima é. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na sua palma esquerda, e, com o dedo, aspergirá do azeite 7 vezes perante o Senhor. E do restante do azeite que está na sua palma, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na palma do sacerdote porá sobre a cabeça do que se purifica. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Depois, o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação pelo que se purifica da sua imundícia, e depois imolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Mas, se for pobre e as suas posses não lhe permitirem tanto, tomará um cordeiro por oferta pela culpa, para ser movido por oferta movida, para fazer expiação por ele, e 1 décimo de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme puder. Um será para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto. Ao 8º dia, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, para a sua purificação. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua palma esquerda 7 vezes perante o Senhor. Também, do azeite que resta na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita do que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, por cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que se purifica,
para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois, oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme puder, e trará uma como oferta pelo pecado, e a outra como holocausto, além da oferta de manjares. Assim, o sacerdote fará expiação pelo que se houver de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos hei de dar em possessão, e eu puser lepra numa casa da terra da vossa possessão, virá aquele de quem for a casa e fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois, virá o sacerdote para examinar a casa. Se, examinando a praga, vir que nas paredes da casa há covinhas esverdinhadas ou avermelhadas, e a aparência delas é mais profunda do que a parede, o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. Se a praga se houver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e as lancem fora da cidade, para um lugar imundo. Fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o barro que tirarem lançarão fora da cidade, para um lugar imundo. Depois, tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e outro barro tomará e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de se tirarem as pedras, e depois de rasparem a casa, e depois de ter sido rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tiver estendido, é lepra roedora na casa, imunda é. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, e todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, para um lugar imundo. Aquele que entrar na casa durante os dias em que a tiver fechado, será imundo até a tarde. Também aquele que se deitar a dormir na casa lavará as suas vestes, e aquele que comer na casa lavará as suas vestes. Se, porém, o sacerdote vier e examinar, e a praga não se houver estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga sarou. Então, tomará 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo, e imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará a casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave viva, com o pau de cedro, com o hisopo e com o carmesim. Então, soltará a ave viva fora da cidade, sobre o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da erupção, e da mancha lustrosa, para ensinar quando é imundo e quando é limpo. Esta é a lei da lepra.